Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez. Obrigado por contribuir conosco assistindo essas mensagens, dando um likezinho, se inscrevendo no canal. Obrigado a você que nos ajudou com a inscrição de outras pessoas, tem divulgado as mensagens. Esse material não tem fins lucrativos, as pessoas que trabalham conosco não têm fins lucrativos, ninguém recebe, pessoal de Libras, pessoal da gravação, é tudo voluntário. Eles abraçaram essa causa de divulgarmos as mensagens do Senhor, o plano redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos falando sobre o nosso Senhor. Se você puder se inscrever, conhecer alguém, pode se inscrever no canal, dar um like, você nos ajuda a divulgar mais essas mensagens. Passando de mil inscritos, a plataforma faz um outro trabalho. Então estamos atingindo aí, estamos com 900 e alguma coisa, estamos perto do 1000. Se puder nos ajudar, vamos chegar nesse patamar. E essas mensagens serão alcançadas por mais vidas, mais pessoas. Estamos falando sobre a vida eterna. Quem foi Jesus? O autor da vida eterna. E há uma dúvida, porque o arraial evangélico tem um ensino diferente que não é bíblico, que um salvo pode perder a sua salvação. São textos isolados, e eu vou mostrar esses textos isolados que não é contradição. Os textos afirmam que o salvo não perde a salvação. E eu não enfatizo o pecado em hora nenhuma. A Bíblia não enfatiza o pecado. A Bíblia condena o pecado. Mas a Bíblia mostra que o pecado não pode abalar a salvação, porque a salvação é eterna. Hoje nós queremos falar sobre o selo. Nós somos selados. Se nós somos selados, como perder a salvação? Amanhã nós vamos falar sobre o penhor que está trabalhando em paralelo com o selo do Espírito Santo. Então você vai ver essa questão, como se pode perder a salvação? Impossível. Vamos ler um texto, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 30, que diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Para que serve um selo? Qual a finalidade de um selo? Confirmar ou atestar algo. Finalidade do selo. Ou lacrar algo. Nós recebemos aqui na construção os caminhões, aquelas betoneiras grandes de concreto. Ela vem com um lacre na plancha e com o número do lacre. Então, se alguém quebrar aquele lacre ou trocar, vai ter que adulterar aquele número. Se o lacre estiver quebrado, você pode recusar a bitoneira de concreto. Hoje, antigamente, hoje não estão fazendo muito, estão colocando mais chip. Você chegar no aeroporto, aí você pedir um lacre, coloca o lacre na minha mala, por favor. Eles poderiam lá dentro quebrar e trocar o número, só que a empresa dá um número de série. Então você pede para colocar o lacre e anota os 3 últimos números. Porque se houver outro número diferente no lacre, está quebrado. Então o lacre ele serve de alguma maneira para lacrar, para tornar impossível ser aberto, removido aquele objeto, aquela mala e assim por diante. Ou atestar algo. Meu sogro criava gado, muitos animais, e ele tinha uma marca dele nos seus animais. JM, João Miranda. Então ele colocava a marca dele. Se um dos animais do meu sogro se misturasse com os animais de um rebanho diferente, mas como é que você vai separar? São todos bem parecidos. Ele pela marca. O meu animal ele tem uma marca. Então chegaria lá e via João Miranda, JM. Era a marca, o distintivo que pertencia ao meu sogro. Então o selo ele tem a função de lacrar ou atestar algo, confirmar algo. Quando Paulo escrevia isso aqui aos Efésios, o povo de Éfeso, eles sabiam muito bem o que era um lacre. Éfeso era uma cidade portuária e estava perto das margens do mar, e ali tinha muito comércio de madeira. Nesse comércio de madeira, eles não tinham como fazer a troca. Por quê? Cada proprietário tinha o seu selo. Então ele vinha e lacrava suas madeiras com o seu selo. Esse selo garantia a posse daquele proprietário, não tinha como misturar. Quando você assiste alguns filmes do passado, de história, daquelas nações, daquela região, você vê muito
e até bíblico. O carimbo com o anel. Então, o selo é de tal autoridade, o selo veio de tal rei, o selo veio de tal juiz. Então, aquele selo era irrevogável. O carimbo com aquele selo, com aquele anel, ninguém podia mudar. Era o selo destacando de quem era, posse, quem escreveu, quem encomendou aquilo. Ninguém poderia mexer, porque era uma autoridade. Então, o selo tinha aquele respeito. Muito interessante. Essas duas características do selo, elas são aplicadas ao salvo. O salvo, ele é selado pelo Espírito Santo. O salvo, ele está selado. O salvo, ele não pertence mais a ele mesmo. Ele pertence a Deus. Ele pertencendo a Deus é como um animal que foi marcado. Ele tem a marca do quem é seu dono. Soberano significa, um dos significados de soberano, como já disse várias vezes, significa dono. Deus é o nosso dono. E qual é a marca? O Espírito Santo. Olha novamente o texto. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. No qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos ler um versículo em Romanos capítulo 8, verso de número 9. Olha a posse. Romanos capítulo 8, verso de número 9. Deixa eu encontrar aqui. Diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Qual é a marca? O Espírito de Deus que habita em vós. Olha interessante o final do verso. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Qual é a marca de posse que nós pertencemos a Deus? A marca do Espírito Santo. Nós estamos selados por quem? Pelo Espírito Santo. Se nós estamos selados, nós pertencemos a Deus. Como perder essa marca? E alguém me diz, pastor, pode-se quebrar um selo. Não é o que o texto diz, tá? Não é o que o texto afirma. Vou mostrar para vocês já já. Não é o que o texto afirma. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós temos um dono. Deus, no dia que nós nos entregamos a Cristo. A marca identifica isso, nós pertencemos ao Senhor. Irmãos, esta marca distingue um salvo de um perdido. O carimbo, a etiqueta, o rótulo do Espírito Santo em nós distingue dos que não são salvos. Então, os que não são salvos são diferentes. Há como compreender e entender quem são os salvos. A Bíblia é clara, pelos frutos os conhecereis. Veja os frutos. Mas o perdido pode, mais cedo ou mais tarde ele dá brecha mostrando que não é salvo. Pode estar no meio, pode ter capa de crente, ele pode vir vestido, o lobo só se apresenta vestido de ovelha, ele não vem como lobo. Ele vai assustar o rebanho, mas como ovelha, ele vai enganar e vai tentar levar o rebanho à perdição. Muitos acabam aceitando, não a condenação eterna, o salvo, mas acabam sofrendo bastante por não conhecer a verdade única do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O finalzinho desse verso, voltando para Efésios capítulo 4, verso 30, ele termina nos dando uma certeza. Efésios 4, verso 30, diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essa metáfora, irmãos, do selo, ela aplica o significado de guardar em secreto. É algo que não pode ser inviolado, está guardado com total segurança. O final do verso diz assim, que nós estamos selados pelo Espírito Santo, nós temos o rótulo que pertencemos a Deus pelo Espírito Santo, e agora nós estamos guardados até quando? Até o dia da redenção. Não há outro dia. Nós estamos guardados até o fim. O dia que encerrou-se esta vida por completo. Agora nós estamos selados para ser apresentados ao Pai Celestial. Como perder a salvação? Impossível. Como nós mostramos nas duas negativas, nunca hão de perecer, jamais. Como nós mostramos, na verdade, quase um juramento.
que o salvo, quem crê em mim, tem a vida eterna. E agora nós vemos o texto, Paulo escrevendo aos Efésios, que nós estamos selados. Amanhã nós vamos ver o penhor, que alegria de ter o penhor. E quem é o penhor? Que maravilha! Se é salvo, teu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode apagar. Se você ainda não é salvo, o que falta? Sem Jesus, você está condenado ao inferno. Ele te ama, Ele já fez tudo por você. Agora creia, pela fé, se entregue a Cristo. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado pelo selo especial do Espírito Santo. Obrigado por nos separar, Deus, nos distinguir daqueles que não são salvos. Ajuda-nos, ó Pai. A estas pessoas que estão assistindo e ouvindo, abre o entendimento, ó Deus, derrama uma bênção especial na vida de cada um. Aos parentes, ó Deus, que estão assistindo, estão sendo levadas estas mensagens, que eles possam compreender, Deus, a única verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e tomar a decisão mais sábia, se entregar ao Senhor e ter o nome escrito no livro da vida. Ó Deus, aos surdos que estão também compartilhando, ó Deus, nesse momento, desses estudos, que eles possam, ó Deus, entender a interpretação através das línguas de sinais e também, Deus, tomar a decisão mais sábia da vida. Os que já tomaram essa decisão, que possam crescer no conhecimento. Assim eu te peço e te oro, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.